Voltamos com o Folha no Ar. Estamos aqui despedindo do pessoal do SESC. E, Arnaldo, vamos voltar um pouquinho aqui aos nossos assuntos da Folha da Manhã. Vamos sim, acho que é um assunto que a gente não falou no primeiro bloco, mas de extrema importância, é a questão da lei orçamentária anual. Nós passamos por umas sessões complicadíssimas nos últimos meses, podemos dizer assim, nos últimos dias, né, sobretudo, no final de dezembro, que foi a partir da formação do G8, aquele grupo de dissidentes da base governista que veio a se unir e impôs derrotas ao governo Rafael Diniz em projetos importantes, no chamado pacote de contingenciamento do Rafael Diniz. Todos os projetos, inclusive os que não eram de contingenciamento, projetos relacionados a outras áreas, acabaram sendo reprovados. Entre esses projetos acabou reprovando também ali o orçamento para 2020. Então o município está sendo governado por decreto, com base no orçamento do ano passado. E um fato interessante, Marco, é que o Rio de Janeiro também está sendo governado por decreto, embora nosso governador Wilson Witzel, ou como eu conheci, Wilson Witzel, acho que ele se apresentou quando esteve aqui, ainda candidato 1%, como ele mesmo falou. Eu sou candidato 1%, isso na pré-campanha da eleição de 2018, quando a Folha o recebeu pela primeira vez. E o Witzel tá na Disney, tá visitando o Mickey, ele, Rodrigo Maia, tem uma comitiva, a parte do time do Flamengo, tá todo mundo em Orlando, curtindo férias em Orlando. E o Witzel foi para Orlando e ele esqueceu de sancionar o orçamento. Não assinou para sancionar o orçamento de 2020. Então não foi publicado ainda o orçamento, embora esteja aprovado, aí só falta a sanção do governador. Mas no caso de Campos não é bem assim. Nós vamos ter audiência pública nessa sexta-feira, às 2 horas da tarde. É importante a participação popular para conhecer o direcionamento do orçamento da cidade. O orçamento que já está um pouco mais enxuto, não chega nem a 1,9 bi, mas é um orçamento ainda robusto se compararmos com outras cidades do porte de Campos. É um orçamento robusto, mas nós estamos aí numa progressão de queda, digamos, seria o contrário, né? Que progressão normalmente é para subir, né? É uma progressão inversa, digamos assim. Não sei se tem um nome de matemática para isso. Aí aí é mais na sua área do que na minha. Minha área é um pouquinho... Matemática? Apesar da arquitetura, matemática, nada. Então, mas aí seria uma progressão inversa, né? Seria uma regressão? Uma regressão, acho que regressão, sei lá. Estou buscando aqui um termo para isso, mas... Regressão aritmética ou... Na questão do orçamento, né? Na questão do orçamento, cada dia é menor, cada ano menor aqui em Campos. Então, tem um orçamento, mas que ainda é um orçamento robusto. Isso é importante a gente salientar. O grande problema de Campos não é orçamentário no todo. O grande problema de Campos é a folha de pagamento que chega que é superior a 50% do orçamento, né? 1,1 bilhão, né? Ou um pouco menos do que isso, como o Álvaro Oliveira colocou aqui quando foi nosso entrevistado nessa semana. E os vereadores têm de ficar atentos, como eles renunciaram aos prazos, eles entraram num acordo para renúncia de prazos, as emendas dos parlamentares têm de ser apresentadas até amanhã, não tem mais prazo para isso. É amanhã o prazo final para que os vereadores apresentem as suas emendas, para que haja tempo hábil de serem discutidas nessa audiência pública que está marcada para sexta-feira, dia 10, às 2 horas da tarde na Câmara. Passou aí o tempo das emendas. Vem aí a audiência pública na sexta-feira. Terça-feira, dia 14, véspera do feriado de Santo Amaro. Terça-feira, dia 14, a Câmara, às 10 da manhã, aprova esse orçamento numa sessão que promete ser tranquila. Embora, como o Álvaro pontuou aqui, que ele vai votar no orçamento e considere a peça orçamentária ruim, a oposição deve ter aí seu discurso, sua justificativa de voto, que deve aquecer o debate. A gente espera que seja uma sessão rápida, uma sessão objetiva, mas, claro, início de ano eleitoral, não vão faltar discursos inflamados na tribuna da Câmara nessa votação da terça-feira que vem. O que há um consenso, e aí a gente pode afirmar aqui com maior tranquilidade, é de que o orçamento vai ser aprovado e com remanejamento de 20% para o prefeito Rafael Diniz.
Não vai ser de 30 como o prefeito queria, nem vai ser de 10 como o G8 sugeriu junto e teve o apoio da oposição no ano passado. Houve um diálogo junto ao presidente Fred Machado, que foi, volto a dizer aqui, quem saiu mais fortalecido politicamente desse papel aí de fazer pontes entre oposição e governo. Fred foi a pessoa que se destacou nesse ponto do diálogo e chegou-se a um consenso de 20%. Cedeu de um lado, cedeu de outro, e é assim que se faz política. E quando a gente fala negociar, muitas vezes as pessoas entendem que seja uma coisa de troca de cargos, que seja uma coisa de compra de votos, e não é isso. Negociar, isso é outra coisa. Isso é. Não negociar também. E não que isso não aconteça. Claro, né? que acontece. Que acontece e acontece muito na política brasileira, infelizmente, não só na brasileira, é que a gente acompanha mais a brasileira, na política de modo geral. Isso acontece muito. Essa compra de cargos, vende aí, a gente pode lembrar do mensalão, anões do orçamento, olha só, quando eu fui lá no início dos anos 90, eu tinha... Não, você pode voltar para os anos 30, os anos 20, pode voltar. A gente pode voltar aí... Sem medo de errar. Exatamente. Então isso sempre aconteceu. Acho que a Lava Jato mudou um pouquinho o paradigma, porque mostrou isso com muito mais clareza, né, para a população de forma geral. Embora para muita gente a Lava Jato seja seletiva, é um outro debate que a gente pode até travar em outro momento. Mas quando a gente fala em negociar, é isso, é sentar à mesa, trazer quais são os pontos de questionamento dentro do projeto em si, e aí vão começar a ceder, um cede de um lado, outro cede de outro, um abre vamos dizer, uma suplementaçãozinha em uma área que acha mais importante. Olha, eu acho que a agricultura está com pouco recurso, vamos tirar aqui esse recurso, digamos, da Secretaria de Entretenimento, vamos jogar aqui na agricultura. Vamos, aí você cede, aí o governo cede ali aquela negociação, vamos botar um aporte aqui. Mas aqui, eu estou cedendo isso aqui para você, vamos ceder aqui também a questão do remanejamento, me dá mais 5%. Isso que é negociar politicamente, é sentar à mesa e discutir projetos, discutir ideias. Não é só essa questão que muita gente pensa de discutir cargos. E nesse debate, nesse diálogo que aconteceu na semana passada, chegou-se a um consenso de 20%. Então não foi nem o que um queria, nem o que o governo queria, tampouco o que o G8 sugeriu. Ficou no meio termo. Nem 10, nem 30, fechou em 20%. Aprovando o orçamento, começa a se executar, e aí sim o ano, enfim, de 2020 começa para a Prefeitura e para a Câmara de Campos, porque a Câmara não está de recesso e a Prefeitura está com o orçamento antigo. Pois é, Arnaldo. E para a semana, para amanhã, para fechar. Para amanhã a gente vai estar recebendo aqui o presidente da Câmara de São João da Barra, Luiz Siqueira. Já esteve com a gente aqui em uma outra oportunidade, mas a gente vai estar fazendo meio que um balanço, né? A Luiz é presidente da Câmara já há um bom tempo. Deixa eu lembrar, puxando a memória aqui, desde 2013 a Luiz é presidente da Câmara de São João da Barra, né? Então ele foi eleito presidente 13, reeleito para 15. Em 17 o Alex foi eleito, o Alex Firme, ele era vice-presidente. O Alex teve um problema de saúde, precisou se ausentar por um tempo e decidiu por abrir mão do cargo de presidente da Câmara, embora esteja exercendo a função de vereador agora, voltou há pouco tempo, já tem um bom tempo que o Alex voltou, mas ele renunciou à presidência da Câmara, o Aloysio volta e vai aí estar concluindo, então, 2 mandatos inteiros de vereador como presidente do Legislativo. É um marco importante, talvez o maior período de um presidente da Câmara desde que existe prefeito, porque antes presidente da Câmara que era prefeito, não tinha o cargo de prefeito. Isso lá nos primórdios da nossa República. Mas desde que tenha cargo de prefeito, talvez tenha sido que ficou mais tempo no cargo lá em São João da Barra. E São João da Barra também está com programação de verão, né, tem eventos já amanhã, muita coisa. E a Aloysio conhece um pouquinho disso tudo e a gente vai poder estar conversando. Pois é. E são 8h35. Você ainda quer colocar alguma coisa da Folha? Vamos sim. Deixa eu pegar aqui o jornal aqui para a gente estar vendo as principais notícias. Nós falamos da hoje. mobilidade, não falamos do PSL, começa a definir peças no tabuleiro no estado do Rio de Janeiro. O PSL começou por Campos, né, na verdade, a gente pode falar sobre isso. O PSL começou por Campos, definindo aí a pré-candidatura, confirmando, melhor dizendo, a pré-candidatura do deputado estadual Gil Viana a prefeito em 2020, nesse ano, na eleição desse ano.
Então, quando a gente começa com essa definição, o PSL começa a se articular também em outras cidades. Vale lembrar que o PSL não é mais o PSL do ano passado, está sem a família Bolsonaro, né? Só está ali da família Bolsonaro quem realmente não pode sair por causa de questões partidárias, mas quem pode sair já saiu, no caso o presidente, o Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que também já deixou o partido, mas depois de anunciar a Gil Viana, a Executiva Estadual do PSL também definiu os nomes de pré-candidatos em pelo menos outros 4 municípios. Qual é o ponto importante disso pra gente? É que quem está nessa articulação é o campista Felício Latessa, que tem suas bases eleitorais em Macaé, delegado da Polícia Federal e hoje ex-delegado da Polícia Federal e hoje deputado federal Felício Latessa, né, que se reuniu com a direção para sacramentar os planos da legenda em Cabo Frio, na capital, Rio de Janeiro, Nilópolis, Duque de Caxias e Teresópolis. Aqui pra gente, então, fica Campos e Cabo Frio, mas bem mais próximo da gente, são os municípios que estão aí na espera desses nomes oficializados do PSL. Vamos ver se realmente vai oficializar e vai ser um teste de fogo pro PSL, porque depois de ter sido essa onda aí do 17 na eleição de 2018, agora, sem o presidente Jair Bolsonaro, como que o PSL vai reagir nessas eleições municipais? É uma questão que vai ser interessante de se acompanhar para quem gosta de ver política de forma macro, não só naquela política paroquial ou não só naquela política de paixões, né, que é uma coisa que muito acontece no Brasil. Tem um fato interessante que está na coluna do Esdras, e é um fato nacional e a gente não trouxe aqui ainda, que é que a gente até falou sobre isso outro dia, Marco, a questão da Porta dos Fundos, daquele especial de Natal. O Tribunal de Justiça mandou tirar do ar. O doutor Benedito Abicair, advogado, um desembargador de família de grandes advogados. O pai dele foi um dos maiores advogados do Rio de Janeiro. E o Benedito eu conheço desde jovem. A decisão atende a um pedido, estou olhando aqui na coluna do Esdras, a decisão atende a um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. É um precedente perigoso, no meu ponto de vista. Eu já dei minha opinião aqui no início, você sabe disso, eu sou contra a censura. Eu tenho alguns argumentos, tive até uma discussão ontem lá na redação com algumas pessoas, de que muita gente que defende a questão da Porta dos Fundos, se fosse uma temática diferente, que fere algum tipo de minoria, estaria dizendo que é uma perseguição, de que existe muito isso dos radicais dos dois lados, né? Sim. E isso não é bom para ninguém. O que não quer dizer que a censura também o seja, né? É uma situação extremamente Mas delicada aí para ela não pode ser classificada como censura. Ela tem que ser classificada como a decisão de um juiz, de um desembargador em cima de uma petição, né? Mas uma decisão efetivamente é uma decisão judicial que está sendo cumprida, mas efetivamente não deixa de ser uma censura. Tem cheiro de censura num país que passa por um momento de mudança por decisão do povo, né? E é bom a gente retificar isso. O povo decidiu que o governo deveria ser um modelo diferente dos anteriores, que envolvido em vários escândalos de corrupção. O PT saiu totalmente desmantelado. Aqui também exerceu um monte de censura também. Sim, então, sim, mas dessa vez a justiça manda tirar. E tem outra coisa, Marco, que acho que é o ponto principal dessa discussão. Não é numa concessão pública como a nossa aqui, de uma rádio que é gratuita, uma TV que é gratuita. Não é nem num canal de TV fechado. Não. É num serviço de streaming que você paga para assistir aquilo. Exatamente. Era no meu Netflix. Que eu sou contra a censura. No meu Netflix era a primeira opção. Quando eu abri, a última vez que eu abri meu Netflix, a primeira opção era o especial Porta dos Fundos. Não tem interesse, não acho a temática interessante. Não vai contribuir nada com a minha fé, não vai contribuir nada com a minha cultura. Não vai tirar nem acrescentar. Não vai contribuir em nada. O que eu faço? Pulo e vou para a série que eu quero assistir, para o filme que eu quero assistir. Exatamente. Entendeu? Então não aperto ali o botão. Então é uma censura até irracional, porque só assiste aquilo quem quer. Não vai passar na TV Globo, não está passando na TV Globo. Até sei que a TV Globo, em cima dessa polêmica, vai ali e compre os direitos, mas é muito difícil comprar o direito do Netflix. Mas não é uma coisa que está ali disponível para todo mundo a qualquer momento, é uma coisa que você liga a televisão e assiste, é uma coisa que você tem que pagar para assistir. Então é uma censura, no meu ponto de vista, uma censura sim,
embora seja uma decisão judicial, em cima de uma petição da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, mas vejo como uma censura a essa questão. Olha, e vejo como um precedente perigoso. Mas olha, esse é o precedente que já houve. Porque, por exemplo, é exatamente igual, por exemplo, a proibição do livro em detalhes da vida do Roberto Carlos. É a mesma coisa. Compra quem quer, lê quem quer. E foi proibida a circulação, proibida a impressão. Mas ali e não tinha Roberto Carlos, não foi o próprio Roberto Carlos que entrou na justiça? Não foi, mas o ato é o mesmo. O ato é o mesmo. Ele não quer que as pessoas leiam o que a pessoa acha da vida dele. Não sei se seria o mesmo, não. Você leu o livro? É claro que não. O livro eu li, por acaso eu li. Porque causa curiosidade e eu li. E tem outra coisa. É 98% elogioso e 2% de alguma verdade. Mas aí o que o Roberto Carlos, eu não tenho tanta certeza, mas o que ele alegava à época era que o cara ganhava dinheiro em cima das coisas dele, né? Seria uma coisa. E escritor assim. Ganha dinheiro em cima de quê? O que vive de biografia. Mas aí que está a questão de abrigo. Chegou até ter uma discussão sobre isso, né? Entre as autorizadas e não autorizadas. Depois eu nem lembro que fim levou essa discussão, mas naquela época engavetaram, né? Engavetaram e quem liderou isso foi a Paula Lavigne, que era a esposa de Caetano Veloso, que foi a que liderou isso. Né? Tem essa questão eu não lembro que fim levou mesmo, não lembro. Posso até dar uma pesquisada e a gente voltar e que agora é contra a censura da Porta dos Fundos. Então, mas é aquela questão dos extremos, né, que a gente sempre fala. Mas eu vejo a decisão como um precedente perigoso. Aí eu também acho que não é a questão devia. de ponto de vista. Não, a gente pode divergir de ponto de vista. Todo mundo diverge de ponto de vista. Mas assim, eu vejo como um precedente perigoso porque sobretudo, Marco, porque não é uma coisa que está disponível para todo mundo. Concordo. É uma coisa que você tem que comprar para ver, gente. E tem mais um detalhe, Arnaldo, vou acrescentar. Se eu escrevo um livro a respeito de fulano, de tal, eu não devo, não posso, não é justo ser censurado. Agora, se eu disser alguma coisa nesse livro que macule a moral ou a honra dessa pessoa, que eu seja processado. Agora, censurar, proibir a circulação, proibir a edição, proibir a impressão e a venda, isso é um absurdo. Absurdo. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Sim. Que faz parte da nossa vida. O Arnaldo não quer ver o Porta dos Fundos. O Marco Antônio também não quer. Agora, quem quer ver, que veja. Quem achar engraçado, ótimo. Quem não achar engraçado... Não, e tem uma outra coisa. Eu tenho religião, sou católico, acredito também na ressurreição de Cristo. A Páscoa é a principal data da minha fé, a principal data comemorativa da minha fé. Sou devoto da Virgem Maria, sou envolvido com a festa Nossa Senhora da Penha há 200 anos, desde criança, brincando, mas desde criança. Enfim, eu tenho minha fé. Não é a Porta dos Fundos que vai tirar minha fé com um especial de Natal. E outra coisa, eu acredito no juízo final. Então, se eles forem julgados pela fé, vão ser julgados eles. É lógico. É preciso eu obrigar que eles estejam atentos, que eles vão ser julgados. Eles que vão... Tem certas coisas de religião que, para mim, seria quase impossível entender. Por que as pessoas se preocupam tanto pelo pecado do outro, né? Se cada um vai pagar pelo seu, na hora do juízo final, cada um vai pagar pelo seu. Se acredita mesmo no juízo final, deixa. Então, olha só, você vai ser condenado aí pela eternidade. A impressão que me dá, Arnaldo, é que as pessoas têm muito medo de que outras pessoas entendam o que aquilo significa. Não querem ou querem impor a sua vontade. Você leu Humberto Eco, O Nome da Rosa? Claro. Qual é o grande mistério ali? O grande mistério desse é o conhecimento. O conhecimento sendo guardado como um grande mistério. Exatamente. E muito bem retratado pelo Humberto Eco, com toques de Sherlock Holmes. Exato. Né? Que é genial. Né, com a atuação no filme, por exemplo, sensacional do Sean Connery. Sim. Mas o livro é muito mais detalhado e ele mostra muito mais que a preocupação não era se Cristo possuía as suas roupas ou não, como os franciscanos defendiam,
que ele não possuía, e se Cristo sorria ou não sorria. Essa não essa é um ponto, mas a pessoa que se acha poderosa, que quer impedir o acesso ao conhecimento das outras pessoas. Exato. É a questão da a verdade vos libertará. Né? E para os religiosos a verdade é uma, e para os cientistas a verdade é outra. Né? Então esse também é um grande eixo a se discutir nesse livro. E os livros mais, digamos assim, mais esclarecedores eram os livros onde no final se descobre. Fazer spoiler não para quem não leu ou para quem ainda não assistiu o filme, deixar para ler, assistir, para entender do que a gente está falando. Fica aí uma dica, né, cultural. E olha que eu não sou muito de falar sobre cultura aqui, né? Deixa isso para você e para Luiz, mas acho que O Nome da Rosa é essencial para... O Nome da Rosa é uma obra-prima. Para esse entendimento aí sobre essa questão de conhecimento, do quanto o conhecimento é resguardado. Mas para a gente concluir, acho que já até estouramos aí um pouquinho. Tá, mas estamos dentro da média. Então tá certo. Só para concluir que entre as notícias da Folha tem a primeira foto, a questão do Paraíba, deixar um alerta quem está saindo de casa para estacionar o carro, não deixar o carro no Cais da Lapa. A Defesa Civil está orientando isso, porque o nível do rio está subindo, está chovendo muito na região, Petrópolis está chovendo muito, estava assistindo o RJ antes de vir para cá, muitos problemas em Petrópolis, Carapebus pegou uma chuva forte e também teve vários problemas ontem, e no final todos os rios ou lagos, enfim, toda a bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro acaba chegando de alguma forma ao Rio Paraíba. Então, ou quase toda a bacia hidrográfica, para ser mais, para não ser tão leviano, mas quase toda a bacia acaba chegando um pouco ao Paraíba. Então, chegando ao Paraíba, vai chegar a Campos, vai chegar a Foz. Então, a Defesa Civil está aí fazendo esse alerta para não deixar veículo estacionado ali no cais, que o rio pode subir e aí causar transtorno para os nossos motoristas. Pois é, e hoje eu vou receber, até vou gravar uma entrevista para domingo, no Folha Rural, com o João Siqueira, da UEF, que é um especialista, presidente do comitê da bacia hidrográfica, e vamos falar sobre isso, né? Porque já é uma boa dica para domingo, para você, às 9 horas da manhã, acompanhar o Folha Rural aqui na Folha FM. Arnaldo, boa quinta-feira para você, bom trabalho. No clima da segunda edição do ano 42. Estou preparando um caderno comemorativo. Pois é, né? Exatamente. Domingo tem um caderno comemorativo aí dos 42 anos da Folha, estamos terminando ele daqui a pouquinho. Saindo daqui, eu já vou lá dar os últimos arremates, preparado por toda a equipe da Folha da Manhã, todo mundo envolvido lá, mas o caderno está praticamente pronto para sair no domingo aí. Maravilha. Um caderno especial. Um abraço para nossos ouvintes. Continue com a Folha FM, o melhor da música para você, a partir de agora.